Bom dia, mais uma semana cheia. Está programado o julgamento de uma ação do PDT contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral e prosseguem as investigações da Comissão Mista do Congresso e da CPI da Assembleia Legislativa do Distrito Federal. O interessante nessa CPI mista, tal como aquela CPI da Covid, a gente fica sabendo mais dos integrantes da comissão do que dos depoentes, porque eles se revelam. Isso aí não é só o Dr. Freud que mostra, não, né? Eles se revelam nas suas entranhas, no seu inconsciente, né? Nos gritos que dão, nas posições, né? Eu lembro e não consigo esquecer dos integrantes da CPI da Covid dizendo que a doença não tinha tratamento, né? Isso a gente não pode esquecer jamais, porque morreu muita gente por causa disso. Bom, mas esse é outro assunto. Eu fico pensando, né? Todo mundo fala, o Senado se aliena, tem lá dezenas de requerimentos pedindo para investigar ministros do Supremo que passaram das medidas que desrespeitam a Constituição. Gente, não façam, não tenham muita esperança. O advogado de Lula, que passou por cima da impessoalidade exigida pela Constituição, que passou por cima do notório saber jurídico, que não tem elementos para comprovar isso, né, no seu currículo, passou por cima e teve 58 senadores votando a favor em 81. Em 81, 58. Agora imaginem se alguém vai pedir, o Pacheco põe em votação um requerimento para investigar um ministro do Supremo. Vai ter 60 votos a favor do ministro, né? Então, como diria Dante no inferno, lasciate omnes speranzae voi que entrai. Deixai toda a esperança, você que está entrando nessa. Né? É incrível. E eu conversei nesse fim de semana com muitos embaixadores que estavam lá naquela reunião, convidados pelo presidente da República no Palácio Alvorada, para ouvir o presidente da República falando sobre os riscos da segurança, da confiança das urnas eletrônicas sem comprovante impresso de voto. E eles me dizem, eu não entendo o PDT por que entrou com uma ação na justiça se não aconteceu nada demais. Nós não somos eleitores do Brasil, nós somos embaixadores interessados em acompanhar o processo eleitoral brasileiro, e assim como fomos ouvir a convite o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Fachin, nós fomos também ouvir o presidente da República, que estava preocupado com a lisura, né? Em nenhum momento ele falou em necessidade de desrespeitar o resultado, nada disso, né? Então é isso que está em jogo agora no julgamento de Bolsonaro, na queixa do PDT, que os próprios embaixadores não entendem, né? A gente pode, o noticiário aí pode enganar muita gente, que só se atém ao noticiário tradicional, né? Mas não estão enganando os embaixadores. Os embaixadores sabem muito bem da realidade. Então estão vendo que esse estão forçando para tentar tornar o presidente anterior inelegível, porque por algum motivo estão com medo dele, né? Porque durante 4 anos ele impôs um sistema que não era usual nas benesses e benefícios e vantagens e prioridades e privilégios, né, de uma determinada classe aqui no Brasil. Houve uma mudança muito grande por vontade popular. Então, não querem isso, querem torná-lo inelegível, né? Interessante que a presidente que fora condenada, a Constituição manda que presidente condenado fique inelegível, não possa estar em nenhum cargo público por 8 anos. Mas não obedeceram à Constituição. Na cara dos senadores. Isso aconteceu no Senado também. Esse mesmo Senado que deu, mesmo parecido, né, que deu 58 votos para o
advogado de Lula, virar juiz supremo. Eu imagino o trabalho que deve dar a transformação na natureza de um advogado, no inconsciente, no id, em tudo da cabeça de um advogado, que de repente ele tem que abandonar o princípio de defender causas e defender pessoas para se tornar isento e defender apenas, né, a aplicação estrita da Constituição, já que o Supremo é um tribunal constitucional. De Brasília, Alexandre Garcia.